Bem-vindos, bem-vindas ao podcast GPS Jurídico. É um prazer receber vocês aqui. Hoje a gente tem um episódio super bacana, direito sucessório. Você sabe o que significa sucessão? Os bens de alguém, quando essa pessoa falece, transmitem-se para outros? Isso a gente vai aprender hoje. E mais, hoje veremos os temas do futuro. O projeto do novo Código Civil com uma professora muito querida, muito respeitada, a professora Juliana Alcoforado, professora, coordenadora da Faculdade de Direito, autora de livros jurídicos, autora de artigos científicos da área do direito. Ju, é um prazer te receber aqui. Bem-vinda. Obrigada, César. Obrigada. O prazer é meu. Agradeço imensamente o seu convite. O parabenizo pela iniciativa, que já é um sucesso, tenho acompanhado. E é um prazer estar aqui falando de um tema que para mim é muito caro, né? Que é um assunto da nossa lida diária junto aos alunos. E é isso. Estamos aí para desvendar um pouquinho. Então vamos lá. Ju, você podia começar contextualizando como surgiu esse projeto de reforma do Código, por que ele veio, a questão das jornadas de direito civil, parece que ensejaram isso também. Então você conta pra gente um pouquinho, daí a gente já entra nos temas propriamente ditos. Tá joia. Bom, direito civil a gente conhece que o Código é considerado aí como uma constituição do homem comum, que o direito civil ele lida justamente com o dia a dia da pessoa, desde o momento em que ela é concebida até depois da sua morte. Então, o penal pode ser até mais legal, mas o direito civil que é o fundamental para a nossa vida, desde o início até para depois da nossa morte. E a gente pensando nisso, a gente teve na história do ordenamento jurídico apenas 2 códigos civil. O de 1916, de autoria de Clovis Bevilacqua, com um contexto extremamente individualista, patriarcal, que refletia a sociedade da época. Quase mais de 80 anos depois, o nosso segundo e atual Código de 2002, concluído em 2002, mas que começou a ser concebido na década de 70, liderado por Miguel Reale, com um perfil primando aí pela ética, pelo social e pela operabilidade. Então, são os 3 princípios básicos do atual Código Civil: a eticidade, operabilidade e sociabilidade. Mas a gente brinca que ele já nasceu adulto, né? Ele já nasceu quase que ultrapassado, porque ele começou a ser concebido na década de 70. E pensando nisso, muito do que a gente tem hoje já não reflete mais os anseios da sociedade. A gente teve uma evolução muito grande, pensando em biotecnologia, tecnologia, o mundo digital, que pediu uma reforma. E aí, no final do ano passado, isso já vem borbulhando já há algum tempo, no final do ano passado, em agosto, na verdade, de 2023, o senador Rodrigo Pacheco pede para que seja formada uma comissão de juristas para dentro de 180 dias eles apresentassem aí uma reforma do Código Civil. E assim foi feito, com a liderança aí do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, a composição dessa comissão, que tem 34, 38 membros, e pedindo para que em 180 dias eles apresentassem esse projeto. Eles fizeram, conseguiram concluir no prazo e as subcomissões aí, com 9 grupos de trabalho, apresentaram no final do ano a proposta com parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, famílias, sucessões, empresa e a novidade, o livro de direito digital. Que não é uma novidade, porque a gente já aplica, na verdade, muito disso, mas a gente não tinha nada concretizado, positivado. Então, eu acho que o aspecto do digital foi o grande propulsor aí dessa mudança, mas que acabou refletindo e aproveitaram a mudança em vários aspectos do código, a proposta dessa mudança. Logicamente que nós estamos falando de uma proposta de reforma em que a comissão cujos relatores gerais são os professores de Direito Civil, professora desembargadora aposentada Rosa Nelly, professor Flávio Tartucci, que encabeçaram, justamente pensando nos pontos mais importantes e aquilo que você falou, baseado em que eles fazem questão de falar que não se trata de um novo Código Civil, mas de uma reforma, uma atualização daquilo que a gente já tem, justamente pensando em viabilizar o que já está acontecendo na prática, porque, de acordo com as jornadas dos enunciados de direito civil, a doutrina majoritária e a jurisprudência, a gente já tem muita mudança. Então, nada mais é, segundo eles, de colocar na lei, no texto da lei, positivar aquilo que já está sendo aplicado na prática. E aí aproveitaram para trazer algumas inovações, refletir sobre alguns temas. E hoje a proposta é justamente a gente falar do direito sucessório, que por si só já rende um bom caldo aqui de novidades, né? E ele é liderado na subcomissão pelo professor Mário Delgado. E assim, acho que a pergunta mais importante, ou das mais importantes desse podcast, vem agora. É verdade ou é fake news que a herdeira, a cônjuge, companheira, ou a cônjuge, a mulher, a esposa, o marido, tá fora da herança? Deixou de ser herdeiro ou deixou de ser herdeiro necessário? Como que é isso? Explica um pouco pra gente isso. Essa é a grande polêmica, né? O que você tem falado, os negacionistas da reforma vão falar que o prejuízo do cônjuge. Na verdade, vou falar um pouquinho, César, só para o pessoal aí de casa também entender o que acontece hoje e quais foram as principais mudanças nessa ordem de vocação hereditária. Mas só respondendo à pergunta, não. O cônjuge não deixa de ser herdeiro, mas sim, ele deixa de ser herdeiro necessário. O que a gente tem? O princípio do direito sucessório é, falecendo a pessoa, automaticamente transmite-se o patrimônio para os respectivos herdeiros, legítimos e testamentários. Então a gente tem a sucessão legítima, que decorre da lei, segundo a ordem de vocação hereditária, e a sucessão testamentária, que é disposta à disposição de última vontade do autor da herança. Quando a gente tem herdeiros necessários, que hoje são descendentes, ascendentes, cônjuge, entrando aí o companheiro. Por que entra o companheiro? Porque o artigo 1790 do Código Civil, que traz a união estável como uma relação, uma entidade familiar de segunda classe, porque colocou o companheiro como um sucessor após o primo, só para a gente ter uma ideia,
trouxe um tratamento muito desigual para o casamento, veio a decisão pela inconstitucionalidade do artigo 1790 e, para efeito sucessório, isso já é aplicado hoje, a equiparação do companheiro para efeito sucessório igual ao cônjuge. Então, tudo na lei atual em que se fala de direito sucessório para o casamento, aplica-se também para a união estável. Que fique bem claro, minha gente, não há igualdade, não podemos falar que é a mesma coisa casamento com união estável. Sim. São dois institutos diferentes, mas para efeito sucessório houve essa equiparação. E aí, o cônjuge ou companheiro, nessa perspectiva, é hoje herdeiro necessário. O que significa ser herdeiro necessário? Ter 50% do patrimônio do autor da herança, garantir essa reserva da legítima cota legitimária. Os outros 50% correspondem à parte disponível do autor da herança, que ele pode dispor da forma que ele quiser, para pessoa física ou jurídica, mas respeitando a legítima dos herdeiros necessários. Ô, Ju, então só para o pessoal entender, vamos supor que o meu patrimônio seja 2 canequinhas, só isso, só tenho isso, o pessoal tá vendo lá, não sei se tá vendo, 2 canequinhas. E aí, vamos supor que elas têm o mesmo valor. Uma delas, a metade é uma, a outra metade é a outra. Essa metade aqui é indisponível. Exatamente. Hoje, ela fica para cônjuge, companheiro, filhos e ascendentes. Hoje. Não é nessa proporção exatamente, mas 50% vai para os herdeiros Mas pra eles, necessários. dividir entre eles ali. Como vai ser dividido, eu vou Tudo falar bem, já. sim. Mas 50% E essa outra metade eu posso dispor. Exatamente. Posso... Inclusive, se eu quiser dispor para um herdeiro necessário só. Aham. Ou para qualquer outra pessoa. Tá. E com a reforma isso vai mudar, né? Isso vai mudar. A participação das pessoas daqui vai tirar alguém daqui e vai para lá. Exatamente. O que Entendi. vai. É esse o grande tchan da Esse é o tchan, mudança, né? Esse é o isso. tchan da mudança. É o que está pegando aí de palpitação. E por que isso está pegando? Porque a nossa sociedade não aceitou bem o sistema de concorrência do cônjuge, que é o que a gente tem hoje. Então, só para a gente entender, como que é a ordem de vocação hereditária hoje? Hoje a lei fala, no artigo 1829, são chamados a suceder na sucessão legítima pela seguinte ordem: os descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, aí a gente inclui o companheiro, salvo, esse salvo quebra as pernas do operador do direito, salvo se casado este pelo regime da comunhão universal de bens, se casado pelo regime da separação obrigatória de bens, ou se casado pelo regime da comunhão parcial de bens, se o autor da herança não deixou bens particulares. Inciso 2, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, inclui o companheiro. Inciso 3, ao cônjuge sobrevivente. E inciso 4, aos colaterais. Hoje, apenas os colaterais até o 4º grau não são herdeiros necessários. São herdeiros legítimos, porque estão no rol da lei, mas não são herdeiros necessários. E aí, a grande questão é, primeiro, a gente não pode confundir meação com herança. Essa é a primeira coisa que a gente não pode fazer confusão. Meação é a divisão do patrimônio em razão do regime de casamento, que independe da pessoa morrer ou não. E a herança é a disposição em razão da morte. Quando que o cônjuge, hoje, participa da herança? Primeiro, se eles não estavam separados judicialmente a qualquer tempo ou separados de fato há mais de 2 anos, se não foi culpa desse que sobreviveu essa separação fática. E aqui, César, a gente já tem que lembrar que é um problema jurídico. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que casamento, eu estar casada, é um impedimento para eu me casar. Mas a separação de fato não me impede de ter uma união estável. Então, olha o primeiro problema. Imagina que eu sou casada aqui com o Gaspar, tá? Me separo de fato de Gaspar. Faz um mês que eu estou separada de fato de Gaspar, constituo uma união estável aqui com o Zé. Lógico que para constituir a união estável vai depender de um período, uma série de outros requisitos, mas dentro de mais ou menos um ano e meio, constitui união estável com o Zé. Morri. A lei vai falar que o separado de fato até 2 anos entra na sucessão. Só que o meu companheiro também entra na sucessão. Os dois, Então, o Gaspar e o Zé. O Gaspar e o Zé, a Juliana morreu. Gaspar é sucessor da Juliana, Zé é sucessor da Juliana. Como que eu resolvo isso daqui? A reforma corrigiu isso e fala que não entra na sucessão separados judicialmente, extrajudicialmente ou separado de fato, esquece esse lapso temporal, resolve esse problema. Tá. Justo, né? Nada mais justo. Até porque já era um conflito e aí cada um corre para defender o seu. Nessa ordem de vocação hereditária que acontece atualmente, o sistema de concorrência com o cônjuge é o que causa a maior confusão e a maior insatisfação. Como que eu explico para o meu cliente e para o meu aluno também, né, alunos? A gente fica que o casal escolheu o regime da separação convencional porque não quer que os patrimônios se comuniquem. Só que na hora que um morre, o outro é herdeiro na integralidade daquele patrimônio, porque responde, não integralidade no sentido de que ele concorre na integralidade junto com os descendentes. Necessariamente, né? É necessário, porque ele é um herdeiro necessário. Por quê? Porque o inciso 1 do 1829, ele fala que resumidamente, quando o cônjuge é meeiro, ele não é herdeiro. Mas naquilo em que ele não é meeiro, ele pode ser herdeiro. Então, o entendimento do legislador foi: se eu já tenho meação, eu não posso ter herança. Como se ele falasse, você não vai abocanhar uma parte daquilo que você já tem metade. Mas em compensação daquilo que você não concorreu na meação, você pode concorrer com herança. Se eu penso no regime da separação convencional de bens, eu não fui meeira em nada, mas eu serei herdeira em tudo. E isso causa uma perplexidade muito grande na sociedade. Lá atrás, quando eu estudei, eu confesso que eu também tive dificuldade de entender isso, mas depois de muito pensar, eu falei, talvez o legislador, naquele momento, tenha pensado o seguinte: como a meação é para falar da vida do casal, patrimônio do casamento, talvez o receio fosse: se esse casamento não deu certo, se eu me divorciar,
cada um pega o que é seu e cai fora. Eu não divido, já que esse casamento não deu certo. Mas se a gente pensar que a dissolução se deu com a morte, eu poderia pensar que esse casamento deu super certo. Porque, no final das contas, ele esteve comigo até o momento da minha morte. Era quem estava do meu lado. Talvez tenha sido... Vamos premiar, vamos ajudar aquele que esteve comigo durante... Talvez tenha sido essa a proposta do legislador naquele momento, mas não agradou e gera uma questão muito confusa, sem falar que mesmo naquilo em que o cônjuge concorre, que é sobre os bens particulares, a lei ainda coloca uma outra regra. Quando o cônjuge sobrevivente estiver concorrendo com seus próprios descendentes, naquilo que ele pode concorrer, que é a parte dos bens particulares, ele ainda tem direito garantido da quarta parte. Então, além de tudo, um quarto tem que ser garantido ao cônjuge. Até quando eu tenho 3 descendentes, tá tudo bem, divide por cabeça entre os 3, o cônjuge recebe a quarta parte, a conta tá fácil. A questão é, e se eu tenho mais de 3 descendentes? Aí eu preciso fazer a reserva da quarta parte. Ele fica com mais do que os outros. Ele fica com mais do que os outros. Isso já é um problema, já causa uma certa confusão e uma indignidade, e a disputa judicial sucessória disso é gigantesca quando a gente está falando de um inventário judicial interminável. Então a grande questão aqui é tirar o cônjuge da concorrência. E piora, porque hoje a gente tem muito a família mosaico, a família, o meu, os seus, os nossos filhos. Então, se eu morro, e eu tenho filhos com o Gaspar, que é meu cônjuge, tenho filhos de outros relacionamentos, o que vai acontecer? O meu cônjuge vai ter direito a essa quarta parte? Ele não está concorrendo apenas com os próprios descendentes, ele está concorrendo também com descendentes só do autor da herança. E aí surge mais confusão. A reforma visa acabar com tudo isso, facilitar a vida de todo mundo. Fazendo o quê? Tirando o cônjuge como herdeiro necessário, mantém como herdeiro legítimo, porque está no rol da lei, mas tira da função de herdeiro necessário. Então, pela proposta da reforma, independentemente do regime, serão agora herdeiros necessários, se aprovada a reforma, que fique bem claro que isso ainda vai. Eu esqueci de falar o detalhe, né? Isso foi agora para o Congresso Nacional, que vai passar primeiro pelo Senado, depois pela Câmara, fortes debates, com certeza, dificilmente o texto vai ser aprovado na sua íntegra. Muita gente pensando, o Senado mais conservador, vai mexer um pouco nisso, mas é sempre importante. Por que é tão importante essa discussão agora? A gente não pode esperar, né, César? A definição para a gente estudar, pensar, e os nossos alunos não podem aguardar esse momento. A gente precisa acompanhar até para entender qual está sendo o raciocínio da comissão para chegar aí num resultado final e qual vai ser a contribuição do Senado, da Câmara, para pensar nesse resultado final. A reforma é necessária, isso não temos dúvida. Como que isso vai acontecer no final das contas, a gente vai aguardar. Mas a proposta hoje é tirar o cônjuge como herdeiro necessário, mantendo-o como herdeiro legítimo. Ou seja, se eu quiser, em poucas palavras, se eu quiser excluir o meu cônjuge da minha herança, eu posso por testamento. E prevejo aquela parte que seria dele para outra pessoa. Exatamente. Porque quando eu tiro o cônjuge da concorrência, ele se transformando apenas em um herdeiro legítimo, assim como os colaterais, eu posso dispor em testamento de todo o meu patrimônio para quem quer que eu queira, excluindo. Basta que eu exclua da sucessão por testamento, ele fica sem nada. Hoje jamais ele poderia acontecer isso, né? Hoje não. Ele não, porque ele está no rol da concorrência. Ele está como herdeiro necessário. Eu vejo que a comunidade jurídica tem festejado essa disposição, falando que ela facilitou bastante, como você falou aqui, que ela facilitou bastante, embora tenha excluído o cônjuge, mas eu acredito que tem tudo para passar essa norma. O que você acha? Olha, eu acho eu sinto que é necessário, vai tirar a concorrência, talvez. Eu acho que com relação a descendentes tira essa concorrência, talvez com relação aos ascendentes, eu já não tenho tanta certeza. Porque a mãe e o pai do falecido ficam na frente do cônjuge. Ficam na frente do cônjuge. Então a questão da ascendência, o que eu vi, assim, o pessoal da Comissão de Direito Sucessório foi um consenso, foi unânime em optar por tirar a concorrência. Mas eu não sei se dentro do Senado não vai haver a discussão, pelo menos a concorrência com os ascendentes, considerando a questão da expectativa de vida, considerando aí a parceria de vida. Talvez um pessoal um pouco mais conservador queira manter a concorrência com relação aos ascendentes. Agora, com relação a descendentes, eu acho que vai ser um alívio para todo mundo. Sim, interessantíssimo isso, hein? Esse é o ponto, acho que, principal aí do nosso podcast hoje, né? Sim. É o ponto principal. Bom, Ju, então é interessantíssimo isso. A próxima, também não menos interessante, mas tem a ver também com essa questão. Esse cônjuge que foi excluído, vamos supor então que eu fiz um testamento, excluí o meu cônjuge da minha herança, tá fora, independente de concorrer com um ascendente ou não, tá fora, porque eu posso fazer isso, né? Se ele não for mais herdeiro, hoje sim, se ele tirar como herdeiro necessário, sim. Posso fazer, tirei. Aí, ele não tem patrimônio durante o casamento, não adquirimos nada, só os meus anteriores, tirei os meus, ela ficou sem nada. E aí, ela tem alguma proteção do direito? Algum direito novo? O que aconteceu? A reforma propõe, César, porque é um toma lá da cá. Eu percebi que, a gente estudando, a gente percebe que a preocupação da comissão foi tirar a concorrência, tirar essa questão essa concorrência anacrônica mesmo, né, do cônjuge, principalmente com os descendentes, mas ampará-lo de uma outra forma. Então, permanece. O que permanece? Eu tiro o cônjuge como herdeiro necessário, mas eu trago com mais direitos. Mantém-se o direito real de habitação. A gente traz para o direito sucessório o direito real de usufruto vidual humanitário, e a gente traz algumas prestações compensatórias. Vou explicar um pouquinho melhor. O que acontece? Se a gente pensar na proposta, que é trazer o cônjuge como herdeiro
legítimo, mas tirá-lo da legítima, porque aí não podemos fazer confusão. Uma coisa é o ser herdeiro legítimo, outra coisa é o ter direito à legítima. A legítima é específica dos herdeiros necessários. Mas ele estando no rol da lei, ele continua sendo o herdeiro legítimo. Só que a partir daí, ele pode ser facilmente excluído pelo próprio rol ou até por testamento. O que o pessoal da Comissão de Direito Sucessório pensou? Vamos compensá-lo para não deixar esse cônjuge convivente, agora substituindo a palavra companheiro por convivente, e agora expressamente a reforma traz, que antes a gente deduzia, né? Falou cônjuge, eu leio junto, companheiro. Hoje, expressamente, pela reforma, eu tenho a palavra cônjuge ou convivente sobrevivente. O que vai acontecer? Eu trago o direito real de habitação, que na verdade eu não trago, eu mantenho pela reforma, já existe, ele vai ser mantido. O direito real de usufruto vidual humanitário, que remonta ao Código de 1916. Alguns até falam, será que houve um retrocesso? Ou se de repente hoje a sociedade está mais compatível com aquilo que a gente visou lá em 1916? Porque em 1916 o rol era esse: descendente, ascendente, cônjuge. Agora a gente inclui o convivente e retoma ao usufruto vidual. Eu até trouxe aqui para eu não deixar escapar, artigo 1831 do Código Civil, da reforma, tá? Ao Código Civil da reforma. Ele vai falar que ao cônjuge ou ao convivente sobrevivente que residia com o autor da herança ao tempo de sua morte, será assegurado, qualquer que seja o regime de bens e sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à moradia da família, desde que seja, aqui houve um lapso do legislador aqui da comissão, desde que seja o único bem a inventariar. Eles querem dizer desde que seja o único bem imóvel a inventariar, senão não, imagina, você tem uma camiseta, você já tá, não faz sentido. Aqui é o imóvel. Então, ele manteve o direito real de habitação. Só que o parágrafo 1º vai falar que se junto com esse casal vivia algum descendente incapaz ou com deficiência ou algum ascendente vulnerável, eles terão direito de habitação compartilhada. Ou a grande família aí de novo, né? E aí eu tenho o direito garantido. Mas a lei só quis complementar que pode ser que ele não fique sozinho nesse direito real de habitação, porque a gente também não pode desamparar. Se a gente pensar num único imóvel residencial, faz sentido um filho com deficiência, um filho incapaz ou um ascendente vulnerável que já morava com a família. Vou ficar eu sozinho, eu tiro, né? A vovó que morava lá com a gente. Ele morreu, vai todo mundo embora. Não pode. Mas permanece o direito real de habitação. Faço uma crítica aqui a esse ponto. Eu acredito que eles vão ter a chance de reformular isso, pensar em colocar, porque aqui a lei fala, se tratar de um único imóvel residencial. Tá. Mas e se forem, César, vários imóveis residenciais, mas eu não fui meia, eu não tenho imóvel para morar. Aí eu posso ficar na rua. Concorda comigo? Que ficou um vácuo aqui, vazio, né? Ficou esse vazio. Compensando também a perda do herdeiro necessário, a lei traz o usufruto, dizendo o seguinte, parágrafo 1º do 1850 da reforma, tá, gente? Sem prejuízo do direito real de habitação, o juiz instituirá usufruto sobre determinados bens da herança para garantir a subsistência do cônjuge ou convivente sobrevivente que comprovar insuficiência de recursos ou de patrimônio. Então, comprovada a insuficiência de recurso ou patrimônio, acrescenta-se, além do direito real de habitação, o usufruto, que, na verdade, é o maior planejamento sucessório que se faz hoje, se a gente parar para pensar. Né? Assim, a gente não tem em termos de quantidade, as pessoas fazendo planejamento sucessório. Mas se faz, o usufruto é o principal. É sempre o pai ou a mãe, né? Um deles morre, o que acontece? Já divide o patrimônio entre os filhos, né? Já faz a partilha e reserva o usufruto. Isso já é uma tendência. Isso foi consolidado para garantir o usufruto vidual e é o chamado humanitário, né? É uma questão de humanidade, você preservar a dignidade desse cônjuge ou convivente, sobrevivente que não tenha condições. Esse usufruto cessa se a pessoa tiver renda suficiente para a própria mantença ou se estabelecer uma nova família. Isso é importante. Ele perde o direito de usufruto, assim como perde o direito real de habitação também, se constituir uma nova família. Isso é importante. Então ela vai ficar morando na casa que eles moravam, por exemplo, que se for o único bem imóvel que eles tenham. E além disso, se tiver carro, se tiver alguma outra coisa ali, ela vai ter usufruto sobre aquilo. Só que não é sobre tudo, né? Determinados bens que o juiz vai determinar. Conforme a necessidade, ele vai determinar a exploração econômica desses bens para garantir a dignidade. Eu acho que isso é a proteção que o pessoal que fez aí, que propõe a reforma, está colocando como uma forma de compensar. Além disso, lá no direito de família, existem os alimentos compensatórios também, que é um ponto que, queira ou não, reflete no direito sucessório. Que o artigo 1709A, lá do direito de família, na reforma, fala que o cônjuge ou companheiro, aliás, convivente agora, cuja dissolução do casamento ou da união estável produzam em desequilíbrio econômico que importe uma quebra brusca do seu padrão de vida, terá direito aos alimentos compensatórios que poderão ser por prazo determinado ou não. Então, se a ruptura da vida conjugal gerar uma quebra de padrão muito grande, alimentos compensatórios para esse cônjuge que de repente ficou desamparado. A todo momento, o legislador fala indiretamente daquela questão do apagão profissional, daquele cônjuge que, de repente, abriu mão da sua vida profissional para cuidar da casa, para cuidar da família, que hoje, logicamente, que a perspectiva ainda recai sobre a mulher, mas que já vem mudando, já não é mais tão
desigual. Hoje a Sim. gente tem, sim, mulheres que vão para frente de trabalho e o marido, seja porque teve uma desventura aí profissional e acaba assumindo os cuidados com a casa. Então, Sim. eu posso ter dos dois lados essa questão dos alimentos compensatórios. Além disso, César, também entra nessa questão a escolha do regime de bens. Isso também pode ser uma forma de eu garantir um retorno, uma questão patrimonial para suprir a saída do cônjuge como um herdeiro necessário. Aí ele vai ter um pouco mais de bens. Isso, a Alterando ameação, ali na eu ameação. brinco que até escutei de um dos membros da comissão que eles fizeram uma ameação turbinada. Eles Interessante essa turbinaram a palavra, ameação para poder dar uma compensada da retirada do cônjuge como herdeiro necessário. Então, assim, um recado importante, né, Ju, para os advogados que estão chegando, advogado júnior aí, que está entrando no mercado, porque o código vai abarcar todo esse pessoal novo, né, que está chegando Exatamente. no mercado. Para eles saberem fazer bem esse planejamento, para não prejudicar o cliente, né? Exatamente. Porque vai prejudicar mais, né, se errar. E aí, talvez seja um filão aí para o profissional do direito Um também, filão. porque mais do que nunca, a gente tem a necessidade de um suporte jurídico. Você concorda? Sim. As pessoas não conhecem a lei, não conhecem aí esses direitos. Então, você conhecer previamente, você tem a chance de fazer um planejamento sucessório muito mais eficaz para todos, né? A gente não está falando aqui de um cônjuge, mas para Sim. todo mundo, né? Um planejamento sucessório pensando lá desde a escolha do regime de bens. Tem sido uma tendência no direito, todos os que passam por aqui falam disso, o direito preventivo. Preventivo. Da gente olhar para a prevenção e evitar que aconteça um mal pior para o cliente e tal. Então, é uma tendência do direito, não só do direito Exatamente, civil. exatamente. É uma tendência geral. É muito legal isso. E Muito o bom. advogado que está entrando no mercado tem que entender isso. Porque senão ele ficar voltado para a mente antiga, ele não vai se adaptar, não vai conseguir se encaixar. Por isso que a gente tem que se antecipar, É. né? E acompanhar a reforma. Não adianta a gente não acompanhar, porque É. se a gente acompanha, a gente já está estudando, a gente já está entendendo a lógica para poder atuar. Assim que isso entrar em vigor, a gente já está preparado. E quem entrar primeiro dominando isso, vai levar vantagem, né? Certeza. Hoje, uma pergunta aqui que eu estava estudando para te fazer é assim: mudou o regime de bens. Vamos supor, então, que as alterações do regime de bens, elas têm efeito retroativo ou prospectivo. Mudou meu regime, era comunhão parcial, virou comunhão universal. Eu aplico desde o começo do casamento ou desde ali? Como que funciona isso? Hoje já é possível a alteração de regime de bens após o casamento, isso está pacificado, está no texto da lei. Isso manteve para a reforma, tá? Manteve. O que vai acontecer? Já que você falou de regime de bens, eu já chego na sua pergunta. A gente teve mudança lá no direito de família. A gente não tem como falar direito sucessório sem dar um pulinho lá no direito de família, né? Porque os dois São juntos, são né? juntos. Um acaba refletindo no outro. Lá no direito de família, o que muda segundo a reforma? Primeiro, exclusão da separação, do regime da separação obrigatória de bens, já foi falado, acho que Falamos no isso no podcast no com primeiro Renato Delova. podcast, que já foi falado, que a preocupação que antes a gente tinha com o maior de 70 anos, a questão do amor, que ele não podia escolher o regime, porque era imposto o regime da separação obrigatória, que hoje já foi pacificado, dizendo que as pessoas maiores de 70 anos já podem, o regime da separação obrigatória, mas se eles quiserem optar, eles podem escolher outro regime. Com a reforma, acaba por completo o regime da separação obrigatória de bens, por qualquer causa. Por quê? Porque deixam de existir as causas suspensivas do casamento. Artigo 1523 do Código Civil, pela reforma, vai ser revogado. Então, eu não tenho mais causa suspensiva para o casamento, consequentemente, eu não tenho mais o regime da separação obrigatória de bens. Então, essa é a primeira mudança. Segunda mudança, cai também o regime da participação final nos aquestos. Que Não cai pegou, entre nós, né? não pegou. Não Não pegou. pegou. A ideia foi boa, mas não colou, ficou uma cláusula inócua aí. Eu acho, Ju, ele talvez por deixa falta de de existir. maturidade da sociedade, porque é um regime bom, é Foi, bonito, ele é foi interessante. para quem tem empresa, É, quando ele é ambos são interessante. empresários, têm um patrimônio significativo, mas não souberam utilizar. Mas talvez daqui 2 reformas ele aplique de novo, como você Sabe, falou em ele falou relação ao passado. Porque a gente vai e volta, eu né? acho A que no sociedade futuro tem ele esse sentido, looping, né? tem um looping. Ele tem um looping, pode ser que ele volte. No momento ele não Não colou pegou. e já tiraram ele. O que fica, então? O regime da comunhão parcial de bens, que continua sendo o regime legal. O regime da comunhão Se casou e não universal fala nada, continua sendo sendo comunhão parcial. Ainda tem a possibilidade do regime da comunhão universal de bens e mantém-se o regime da separação convencional de bens. E aqui é que eu dou um destaque também. E até para chegar na sua pergunta, eu não esqueci dela, não. O que vai acontecer? As pessoas são livres para escolher o regime. Agora eu não tenho mais o regime da separação obrigatória, então agora eu sou plenamente livre para escolher o regime de bens e eu posso, inclusive, montar um regime misto, um regime especial, mesclando regras dos regimes, desde que isso não contraria a lei, os bons costumes. A gente já pode fazer isso hoje, vai continuar podendo fazer com a reforma. Mas a reforma turbina a ameação, como eu tinha falado, quando o regime da separação convencional de bens, o legislador traz, olha que interessante, eu até trouxe aqui, para eu não esquecer de falar. É isso mesmo. 1688, pela reforma, o trabalho realizado na residência e cuidados com a prole vai gerar um direito a uma prestação compensatória. Então, cabe aqui o juiz fixar, se não houve acordo pelas partes, ao tempo da extinção da entidade familiar, uma prestação compensatória se ficar reconhecido que um dos cônjuges é o apagão profissional, né? Que ele cuidou abriu mão da sua atividade profissional para cuidar da família, para cuidar da prole. Então, isso turbina a proteção patrimonial daquele cônjuge. Além disso, o 1653B permite o que a gente conhece hoje, que está na moda, a Sunset Clause, que é a cláusula do pôr do sol, né? Que nada mais é do que em pacto antinupcial ou até mesmo no contrato de
convivência dentro da união estável, as partes colocarem uma cláusula colocando a vigência de um regime de bens durante o período e depois de um certo tempo, combinado entre eles, a mudança do regime. E aí entra a sua pergunta. Sempre, César, dali para frente, sempre com efeito ex nunc, não retroativo. Não retroage. Até porque isso poderia gerar uma situação de fraude, de insegurança, fraude contra credores e, de repente, um cônjuge tentando passar a perna no outro, a gente não sabe, isso poderia. Então, é sempre dali pra frente. Mas eu posso colocar essa sunset clause que permitiria, sei lá, vamos ver se o nosso casamento vai dar certo. Vamos testar, vamos sentir se é isso mesmo que a gente quer, quero proteger meu patrimônio. Tô meio desconfiado, não sei. 1 ano, regime da separação convencional. Se a coisa vingar, dali 2, 3 anos, regime da comunhão parcial de bens. A lei permite até eu colocar uma indenização durante o casamento. Eu dispor, como ficou combinado, eu vou abrir mão da minha vida profissional para cuidar da família. Se isso acontecer, a cada cláusula penal? Não seria uma cláusula penal, porque ele não é tratado como penalidade, mas como compensatório. Eu acho que a palavra compensatória é mais adequada. Dali 5 anos, eu recebo uma indenização pelos serviços prestados aí à família, a cada 5 anos. Mesmo que continue casado. Mesmo que continue casado. Então você percebe que a lei, ela traz, na verdade, muito mais autonomia privada. É menos intervenção. A proposta da reforma, eu acho que isso ficou muito claro para quem lê, para quem estuda aí o texto da reforma, vai ficar muito claro. O princípio da autonomia da vontade aí, menos intervenção e mais autonomia. E aí que entra a importância do planejamento sucessório. Isso. Né? É quase que do advogado, né? Exatamente, bem preparado. É quase que a reforma falando, cada um cuida da sua vida. Sim. E vai planejar o seu futuro. Na hora de casar, pense no regime de casamento. Pensa as regras que você quer que vigore. Tá, e se tiver tudo bem, você pode trocar. E você pode trocar. Aproveita. A qualquer momento. E você já pode planejar isso antes também. Sim. Isso facilita, porque em caso de morte, a gente não sabe quando a gente vai morrer, né? O assunto morte ainda é um tabu. É um tabu para todo mundo. É a coisa mais certa da vida e é aquilo que parece que se a gente falar, a gente vai morrer. Né? Como se a gente não falasse, como se a gente não falasse, a gente não fosse, né? Então é interessante isso. A gente ainda tem esse preconceito com relação aí à morte, mas o planejamento sucessório passa por isso. E aí, se eu prevejo bem um regime, se eu estabeleço cláusulas interessantes no pacto, eu posso pensar num seguro de vida, eu posso pensar numa previdência privada, sim, eu posso pensar no testamento, por que não? Se eu já sei que o meu cônjuge não vai ter direito e eu quero ampará-lo financeiramente, porque eu sei que ele não é herdeiro necessário, por que eu sei? Porque eu tenho orientação jurídica. Aí é a importância do profissional, da pessoa preparada. Porque quem não quer saber vai continuar não sabendo. Essa que é a verdade. E aí eu tenho uma orientação para me programar e fazer o testamento. Por que eu não posso deixar, então, em testamento, uma cota à parte para o cônjuge, já que ele não é mais herdeiro necessário? E eu sei que eu tenho muito ascendente aí com perspectiva de longevidade, por exemplo. Sim. Então, porque de repente eu posso não ter descendentes, mas eu tenho ascendentes. Pela reforma, o cônjuge vem na 3ª classe da ordem de vocação hereditária. Sua mãe ficou viva, você fala, não quer deixar tudo pra ela? Não quero deixar tudo pra ela, minha mãe já tem a vida dela, ela não precisa desse suporte, não significa que a gente não quer ver, não é isso, né? Porque às vezes a gente olha o texto da impressão, nossa, a Juliana tá... Não é isso, porque às vezes, meus pais não precisam, mas de repente o meu cônjuge vai precisar, e de repente o meu cônjuge vai precisar, inclusive, pra cuidar dos meus filhos. Isso. Né? Se eu venho a faltar... vocês constituíram junto, talvez aquele patrimônio, que metade é dele, então é justo que fique. Exatamente, cada um vai saber na sua vida o que convém. Eu acho que é isso que é importante, é analisar o meu planejamento familiar, o meu projeto de vida, porque o casamento é isso, no final das contas, é comunhão de vida. Dentro do nosso projeto familiar, o que nos convém? Para que estamos? Qual é a nossa proposta familiar, financeira? E aí trazer esse planejamento sucessório. Muito legal. Inclusive, isso. Quando tem empresa, pensar numa holding familiar, aí tem outros institutos, até afetos às outras áreas que poderiam ser trazidos aqui para o direito sucessório como uma forma de planejamento. Mas aqui só com o testamento você já conseguiria abarcar bastante coisa, né? Já dá para dar uma boa aliviada. Então, só recapitulando, o cônjuge, ele deixa de ser herdeiro necessário, mas ele continua sendo herdeiro, ele tem proteção do direito real de habitação, direito real de usufruto vidual humanitário, as prestações compensatórias através dos regimes de casamento, dependendo da situação de necessidade, alimentos compensatórios. Então, assim, eu achei interessante porque eles foram comendo pelas beiradas, né? Tirou daqui o principal como herdeiro necessário, mas foi tentando aparar de outra forma. Não significa que é perfeito, que não vai causar confusão. Eu tenho certeza que a gente, ao estudar, a gente vai começar a achar o detalhe, né? Que de repente vai precisar aparar. Mas eu achei que foi interessante essa proposta. Interessante mesmo. Então, se aprovado como está hoje, o projeto aprovado hoje, se fosse aprovado hoje, o cara deixou um bem. Tem uma mãe viva e a esposa. O bem vai pra mãe. Vai pra mãe. E a esposa pode ficar com direito real de habitação ali, nesse bem. E ter um usufruto de eventuais outros bens que tiverem. Mudou bastante, né, Ju? Mudou. Foi uma mudança significativa, muito significativa. Bom, aí, uma outra pergunta super bacana que o pessoal adora, sempre pergunta, eu tava vendo aqui pra estudar, pra gente conversar. Suzane, né? A Suzane não chama mais Suzane Richthofen. É Suzane Muniz agora. Teve que mudar, ela mudou o nome. Mas todo mundo continua sabendo quem é, não mudou muita coisa. É o exemplo clássico, quando a gente fala de indignidade, né, César? É o exemplo clássico. E aí ela, duplo homicídio, participou do homicídio dos pais, tristemente, uma situação triste.
Mas é justo que ela participe da herança ou não? O direito já excluía ela antes, vai continuar excluindo? Mudou alguma coisa? Como ficou? O que acontece? A gente tem dois institutos quando a gente fala de exclusão de herdeiro. O Instituto da Indignidade e o Instituto da Deserdação, que são dois institutos na mesma linha de raciocínio, mas sendo propostos por pessoas diferentes. Instituto da Indignidade. As pessoas interessadas na sucessão, assim como nos casos de crimes dolosos contra a vida e ato infracional, é a grande mudança da reforma, o Ministério Público também vai poder atuar. E foi o caso da Suzane que suscitou tudo isso do Ministério Público. Por quê? Porque na época dela o Ministério Público não era parte legítima para propor ação de exclusão por indignidade. E se o irmão, na época menor de idade, não tivesse tido aí um representante, uma pessoa que assessorasse, ela receberia em igualdade com ele. Ela não seria excluída, porque o Ministério Público, na época, não podia atuar. E não bastaria ser condenada pelo crime. Não, o que agora já acontece. Isso já está valendo hoje, tá? Artigo 1815-A do Código Civil fala que se houver sentença penal condenatória transitada em julgado, automaticamente, por uma das causas do artigo 1814, que são as causas da indignidade, hoje, quais são as causas da indignidade? 1814 vai falar. Podem ser excluídos da sucessão herdeiros legítimos ou testamentários que, inciso 1, forem autores, coautores ou partícipes de homicídio ou tentativa de homicídio contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Inciso 2, vai falar mais ou menos que tiverem praticado contra o autor da herança, seu cônjuge ou companheiro, algum crime contra a honra. E inciso 3, tiverem de forma violenta, fraudulenta, tentado impedir ou obstar o autor da herança de fazer livremente o seu testamento. Hoje, essas são as causas da indignidade. Prazo decadencial de 4 anos para ser proposta a ação de exclusão por indignidade, contados a partir da abertura da sucessão. O indigno vai ser excluído como se morto fosse e cabe direito de representação. Se ele tivesse filhos ou se na data da herança Exatamente. tem filhos. Não é o caso da Suzane agora, porque já foi lá atrás, né? Mas se lá na época ela tivesse filhos, ao ser excluída por indignidade, os filhos dela herdariam por representação. Dividiriam com o irmão dela. Isso, a cota dela iria para os filhos e o irmão receberia a cota dele. E ela não poderia ser usufrutuária nem administradora desses bens e nem recebê-los por sucessão indireta, né? Porque depois mata o filho para ficar com ele. Isso. Também não resolve, não pode mais. Ela é eternamente indigna com relação àquele patrimônio. Continua assim, né? Continua assim. O que vai mudar aqui? As causas. Houve uma alteração sobre a causa da indignidade. Olha só. Primeiro, o que eu disse, entra no inciso 1 do 1814, é a proposta, ato infracional, ou seja, se quem cometeu o crime doloso for um menor de idade, ele também vai ser excluído da sucessão, o que antes não estava amparado. Tiram a questão dos crimes contra a honra dentro do rol, mas acrescenta, tiverem sido destituídos, o herdeiro ou legatário que tiver sido destituído da autoridade parental da pessoa de cuja sucessão se tratar. Agora não se fala mais, pela proposta da reforma, em poder familiar, é uma outra mudança. Que era um termo que pátrio poder era ruim, melhorou um pouquinho com poder familiar, mas poder da ideia de autoritarismo, agora é a autoridade parental do pai e da mãe. Se foi destituído, não faz o menor sentido mesmo, né? Se eu fui destituído do poder da autoridade parental, eu estou excluída da herança. E manteve a questão de tentar impedir ou obstar o autor da herança de fazer livremente o seu testamento e acrescentou aqueles herdeiros ou legatários que tiverem deixado de prestar assistência material ou incorrido em abandono afetivo voluntário injustificado. Isso é fantástico, porque é o que pega hoje, né? A questão psicológica, a questão do abandono material e a questão do abandono afetivo. Comprovado isso, vai ser excluído por indignidade. Então, se você larga sua mãe e seu pai no asilo, você tá pagando asilo caro, 10 mil por mês, mas não tá nem indo ver. Nunca mais você foi ver. O pai tá sentindo, ele tá consciente, tá tendo abandono afetivo. Só por isso, já poderia ficar excluído da herança. Não automaticamente, né? Com a ação de exclusão por indignidade. Precisa mesmo ter com ação. a reforma? Mesmo com a reforma. Ah, vai ter que ter ação. Só não tem que ter ação na sentença que está julgada. Exatamente. Tem que provar, porque senão tem que ter o procedimento para ter a prova, colher a prova para confirmação aí da Os outros herdeiros, então, eventualmente, que entrariam com essa ação. Ao contrário, quando eu penso em deserdação, é ato privativo do autor da herança, que obviamente, enquanto está vivo, vai poder excluir da sua sucessão por testamento. E aí, o que muda? Isso já é hoje. O que muda com a proposta da reforma? As causas. Aumentou aí o rol também da deserdação, incluindo ofensa à integridade física ou psicológica, quando a gente fala, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Quando houver ofensa à integridade física ou psicológica, mantém a injúria grave, entra o desamparo material e, mais uma vez, o abandono afetivo voluntário do ascendente pelo descendente. Foi revogado o artigo que falava das relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, e aí entra também a ofensa, desamparo material e abandono afetivo voluntário, no caso dos ascendentes pelos descendentes. Ou seja de um para o outro, se houver abandono material ou afetivo, pode ocorrer a deserdação. Só que aí é por testamento. Sempre por testamento. Sempre por testamento. Qual que vai ser a diferença? Qual foi a novidade da reforma? O Código atual, ele não fala como fica a situação do deserdado. O indigno, a lei é clara. Ele é considerado como se morto fosse e cabe representação. O deserdado é excluído, mas a lei foi omissa com relação
ao direito de representação. Aí vieram os enunciados, jurisprudência, o que tem sido aplicado é que cabe à representação. A reforma veio acolher isso, então a gente tem a possibilidade de ter o direito de representação do deserdado. Outro detalhe importante, antes, eu acho que isso é uma mudança bastante significativa. Atualmente, se eu deixei meu testamento, estou deserdando meu filho, tem que ser com expressa declaração de causa, tá? Então, estou fazendo a deserdação no meu testamento. Estou deserdando tem que estar consciente, manifestando a vontade meu livremente. filho, Gasparzinho da Silva, por causa disso, disso, daquilo. E quais são as causas da deserdação? As mesmas da indignidade, do 1814, mais as causas do 1962 e do 1963 do Código Civil. O que acontecia? Morri, abriram meu testamento. A Juliana deserdou o Gasparzinho da Silva. Os interessados naquela exclusão é que tinham que mover a ação para comprovar a causa, porque senão valeria a palavra do morto como única verdade. Se fosse mentira, se eu tivesse equivocada, o pobre seria excluído injustamente. Então os interessados tinham que provar. Agora é o contrário. Agora é o herdeiro que está sendo deserdado que tem que impugnar a deserdação. Essa foi uma mudança bastante significativa. O prazo é o mesmo, de 4 anos. Ele tem que provar que não aconteceu que aquilo não que foi aconteceu. falado. Mas Exatamente. é complicado, hein, Ju? Porque prova diabólica, não é? Prova do não? Pois é. Não é esquisito? É a omissão, né? O negativo, A prova do né? negativo. A prova do negativo. É o Super contrário. difícil, na É o prática, pro contrário. É advogado ele dele. que tem que provar que não aconteceu. Tá lá, ó, no 1965 da reforma. Ao herdeiro deserdado é permitido impugnar a causa alegada pelo testador. E aí o prazo é de 4 anos, extingue-se o prazo de 4 anos contados do registro do testamento, porque é no testamento que está a deserdação. Então o registro pressupõe a publicidade, né, do testamento. Tomar um conhecimento da deserdação com o registro do testamento. Aí ele tem 4 anos para impugnar. Se morreu depois de 5 anos, prescreveu. Se ele não falou nada ainda, prescreveu. Decaiu. Decaiu. Do direito. Porque aqui é prazo decadencial. E aqui a lei fala expressamente que caberia o direito de representação. E tem mais uma novidade interessante aqui. Quando a lei fala, olha só, da indignidade, só voltando aqui um pouquinho. Quando a ação pode ser proposta pelo Ministério Público, os demais herdeiros têm que ser cientificados que o Ministério Público vai mover a ação de indignidade. Voltei na indignidade, tá? Para ver se eles concordam ou não. Olha que interessante, achei isso um diferencial aqui e ainda estou processando essa informação. Aí o parágrafo 2º do 1815 vai falar: caso discordem e a ação do Ministério Público seja julgada procedente, o quinhão do indigno que não tenha representação, porque pode ser que eu tenha sido excluída por indignidade, mas eu não tenho descendentes, então não tem representação. Para quem que vai o quinhão do indigno? Olha o que diz a lei na reforma. Será apenas dos herdeiros que concordaram com a ação proposta pelo Ministério Público. Se todos discordarem, a cota do renunciante será revertida em favor de estabelecimento local de beneficência a critério do juiz. Nossa. Ainda estou tentando entender o que aconteceu aqui. Isso ainda para mim não digeri ainda muito bem. Mas é como se eu não concordo e a ação é julgada procedente, eu não vou ter direito, não vou ter o eventual direito sobre aquele bem. A participação daquela Isso é algo bem parte. inédito aqui no texto da lei. Né? Então é algo para a gente estudar, também entender. Vamos ver se isso se mantém lá no Congresso Nacional. Então, se de repente um senhorzinho está assistindo a gente lá, assistindo o podcast lá do asilo, e durante toda a vida ele apanhou do filho, ele descobriu que agora ele pode fazer um testamento. testamento. Liga no cartório, vamos dar praticidade nisso. Liga no cartório, o cartorário pode ir até lá, né? Se Inclusive, não tem o texto da reforma fala expressamente que essas clínicas não podem impedir o cartório de entrar, facilitando o tá lá também por isso, para facilitar. Então é isso. Aí eu ligo pro cartório, o senhorzinho que tá ouvindo a gente liga pro cartório, o cartorário vai lá, o oficial do cartório vai lá, elabora um testamento para você e deserta seu filho, né? Que você não quer que participe dela. E lembrando que hoje, com a questão digital, gravado, som, imagem, isso tudo veio facilitar, saindo um pouquinho da burocracia do testamento. Então, em ambas tem que ter uma ação, né? Tanto na indignidade, a não ser salvo que, no caso de crime que isso, aí a exclusão é automática. Entendi. Bastante mudança aqui, né? Bastante mudança. A gente tem muito que estudar, César. Muita coisa para estudar. Olha, meus queridos alunos. Nossa Senhora. Vamos começar. Não dá para esperar a coisa... Júlio, um tema assim, também palpitante. Reprodução assistida. Muita gente fala na internet em reprodução artificial. Agora o texto parece que prevê outra coisa. Como é que funciona isso? Quais são os direitos dos filhos oriundos dessa reprodução? César, para mim foi um marco muito importante. Eu estudo a reprodução humana assistida há mais de 20 anos, né? Eu comecei o meu estudo sobre isso no meu trabalho de TCC, dei continuidade nessa pesquisa no meu trabalho de mestrado. Meu primeiro livro, inclusive, Reprodução Humana, Ética e Direito, de 2003. Esse aqui, ó, pessoal. O meu primeiro livro é justamente sobre isso. Na época, um trabalho árduo, porque a gente não tinha quase nada na doutrina brasileira, era pouca coisa, então foi um trabalho bastante exaustivo, mas muito gratificante. E eu sempre inconformada, porque a nossa legislação só agora tipificou, né, positivou a reprodução humana assistida. Então até que enfim, são nosso primeiro bebê de proveta, né, fruto aí da fecundação artificial, já tem mais de 45 anos e até hoje a gente não tinha uma legislação específica. O que aconteceu? Em 2002,
O Código Civil, que é o Código atual, trouxe no artigo 1597 do Código Civil: presumem-se concebidos na constância do casamento. Os filhos. Aí vem um rol e lá vem os filhos advindos de inseminação artificial, aí eu vou falar do termo, né? Homóloga e heteróloga, fecundação homóloga e heteróloga. Jogou a bomba lá no direito de família e não falou absolutamente nada sobre isso no direito sucessório. Então, isso trouxe uma insegurança jurídica muito grande. Ok, reconheceu como filho. Hoje é pacificado, né? O casal que tem projeto parental, são autores aí, desculpa, do projeto parental, são eles os pais, né, da criança, independentemente da viabilidade genética. Mas isso não estava refletido no direito sucessório. Mais do que isso, o artigo 1597 até falava da fecundação pós-mortem, mas não trazia a substituição de gestação, a cessão temporária de útero. Então, tudo isso era assim, a gente reconhece, pum, joguei lá, mas não regulamentou em absolutamente nada. Finalmente, o que valia? Resolução do Conselho Federal de Medicina. Até hoje, todos os juízes, os textos, a doutrina, sempre se baseando na resolução do Conselho Federal de Medicina. Um absurdo. Não proteger. E imagina quantos Rogers Abdelmacis da vida a gente pode ter se a gente não tiver uma regulamentação. E aí a gente tem uma outra crítica na questão da fiscalização dessas clínicas, porque o acesso aumentou muito, né, de quando isso começou. A gente já tem isso também, lógico que não para todos, mas a rede pública já traz essa perspectiva e finalmente veio a introdução mais efetiva no texto da lei com a proposta dessa reforma. E aí você falou bem, mudou o termo artificial para assistida. Isso é um avanço muito grande se a gente pensar no aspecto social. Por quê? Porque a gente tem aqui, primeiro, a mudança da nomenclatura. O termo artificial, César, ele traz a ideia de falso, né? Algo mecânico, aquilo que não é natural, antinatural. Então, primeiro, eu acho que é esse aspecto. Segundo, ele permite uma diversidade, assim, facilita a diversidade familiar. Quando eu uso a palavra reprodução assistida, eu estou querendo dizer que é uma assistência à reprodução natural. Eu tenho meios para facilitar a reprodução. Então, eu tiro essa conotação pejorativa do artificial, que até traz um certo preconceito para os filhos advindos dessas tecnologias. Discriminatório. Que assim como a adoção não é geneticamente da pessoa, muitas vezes, poderia até ser, quando eu estou falando de uma inseminação ou fecundação homóloga, homóloga quando eu tenho material genético do casal que pretende ter o filho, heteróloga quando eu preciso recorrer a doador de óvulo, de sêmen, e independentemente disso. Então, o termo facilitou nesse sentido, traz mais diversidade familiar, porque a lei vai falar que qualquer pessoa maior e capaz tem acesso às tecnologias reprodutivas. E aí eu amparo não só o casal heterossexual, como eu amparo o casal homoafetivo e as famílias a pessoa solteira, que também vai poder ter acesso Paulo Gustavo da vida aí, né? às tecnologias reprodutivas. Exatamente. O termo assistida, eu fiquei pensando aí na hora que você perguntou, o termo assistida, ele é internacionalmente mais aceito. Isso facilita o diálogo do Brasil, globalmente falando. Sim. O termo é muito mais global do que eu falar do artificial. E eu diria que, além disso, traz mais segurança jurídica. Quando você fala reprodução humana assistida, a conotação muito mais acolhedora do que o artificial. Tá? E aí você perguntou dos direitos. Ao trazer expressamente na lei, o que vai acontecer? A lei ampara com os mesmos direitos, proibidas quaisquer discriminações. É filho daquele casal que pretendeu o projeto parental. Vai participar da herança, vai participar de tudo igual aos outros igual filhos. a qualquer outro filho, naturalmente falando, ou quando vem com o contexto familiar por uma adoção, assim como a reprodução humana assistida. Essa mesma discussão surgiu no passado, né? Quando os filhos adotivos estavam em dúvida se eram iguais aos naturais, o pessoal falou, será que é igual? Não é? Aí consolidou. Acho que a mesma história está repetindo agora. Na verdade, a reprodução humana assistida ela já é reconhecida, mas isso não estava positivado. Então, essa insegurança permanecia. E como que ficou, já que estamos falando de sucessão, como que isso se refletiu no direito sucessório? Reconhecido como filho, mesmo direito sucessório. A dúvida que surge e o filho gerado pós-mortem? Porque aí eu tenho um lapso temporal. Né? Deixei lá meu material genético. E outro detalhe, a lei não falava, sempre falou do marido deixar o material genético ou autorizar a mulher a utilizar o embrião. A mulher utilizar o embrião. Eu poderia pensar o contrário, a tecnologia permite. A mulher deixar o seu material genético ou deixar o embrião para que o homem utilize. A medicina não evoluiu tanto, o homem não vai engravidar, não vai gestar. Mas ele pode recorrer a uma subrogadora de útero, a uma cessão temporária de útero. E por que não, se os direitos são iguais? E aí vem a questão, mas quanto tempo depois para que haja o direito sucessório? Imagina, daqui 30 anos eu utilizando um embrião. Imagina que eu sou uma jovem, que o marido faleceu e ficou lá o material genético dele, ou o embrião, e eu vou utilizar isso 30 anos depois. Sim. Ficaria... Esquisito. Eu ganho, mas não levo, né? É famoso ganho, mas não levo. No sentido de que eu tenho reconhecimento, aí a reforma vem resolver também, dizendo o seguinte. Primeiro, o direito à filiação, ao direito da personalidade, isso é imprescritível. Uma vez autorizado, eu posso utilizar depois desse prazo o material genético. A lei não fala que você não poderá mais usar o material genético ou o embrião. Ele fala que o direito sucessório vai ter um lapso prescricional de 5 anos. Para ele ser concebido. Para nascer. Para nascer. Essa criança precisa, pós-mortem, precisa nascer em até 5 anos
a partir da abertura da sucessão. Então, a partir da morte do autor da herança, essa criança precisa nascer em até 5 anos. E por que 5 anos? Se até então a petição de herança, a gente usava o prazo prescricional de 10 anos, porque a reforma também mudou o prazo prescricional. O artigo 205 do Código Civil, que fala que o prazo geral da prescrição hoje, que é de 10 anos, a proposta é que se altere para 5 anos. Aí nada mais justo. Manteve a coerência lá no direito sucessório, mantendo o prazo prescricional de 5 anos. E a partir daí os mesmos direitos. E aí, para esse concepturo, que é a criança que está por vir, pode ser nomeado curador e pode também, interessante que se faça, aí o acompanhamento do profissional do direito, para alertar que isso aconteça, para fazer a reserva desse patrimônio. Porque não adianta nada eu ter o texto da lei, a pessoa morre, é feita a partilha, ninguém fala nada que tem aquele material genético, ninguém fala nada que tem o embrião, ou que vai usar, e não tem a reserva desse patrimônio. Acaba com o patrimônio. Exatamente. Aí quando vai ver, ele ganha, mas não leva, né? Então é isso que foi também um ponto assim bastante positivo, que eu particularmente com os meus estudos estava na expectativa disso vir a acontecer. Ô Ju, pra gente fechar as perguntas, que são muitas e tem muito mais pra gente ser feita, mas não vai dar tempo, infelizmente. Barriga de aluguel, né? Teve novela da Globo sobre isso, já teve tudo sobre isso, e o pessoal tem dúvida ainda se pode ou não pode. A doutrina fala em barriga solidária, barriga de aluguel, paga pra gestar no útero da mulher lá aquele filho, pode pagar, alugar, entre aspas, a barriga, o útero ou não? Não, jamais. Não pode, nunca né? pode e vai continuar não podendo. Não, o termo, inclusive, barriga de aluguel é um termo popular, né? Mas o correto é cessão temporária de útero, né? A gestação subrogada. Recomenda-se, de preferência, que a mulher subrogadora que vai emprestar o seu útero seja parente, se possível, do casal que pretende ter o filho. A lei fala muito desse processo de reprodução humana assistida, do termo consentido, do consentimento informado. Então, tudo muito... A pessoa que vai deixar embrião pós-mortem, que autoriza, tudo muito expresso. E também a gente tem a situação da clareza de que não vai ser a mãe. A filiação é daqueles que projetaram a paternidade, a maternidade. Então, isso fica muito claro e também é um alívio, né? Ter essa segurança jurídica desde que tudo isso esteja no termo informado. E quando a gente falou de reprodução assistida, a lei, em alguns momentos, ela faz questão de falar reprodução medicamente assistida. Porque existe hoje uma prática terrível, que é a inseminação caseira, César. Isso é um perigo, porque além de gerar uma insegurança jurídica, porque o eventual envolvido que não tem termo de consentimento informado, que não passa por uma clínica, fica desamparado, eventualmente depois o cara que só cedeu o material genético, o sêmen, para que eu fizesse, por exemplo, uma inseminação artificial aí caseira, eu não posso falar que ela foi assistida, percebe? Ela não foi medicamente assistida, fui eu quem fiz. E se eu não tenho tudo isso regulamentado, amanhã ou depois eu não posso chamá-lo à paternidade? E sem falar dos riscos à saúde, né? Sem ter um controle, você não tem aí uma coleta segura do material, você não faz uma triagem desse material genético, o risco é muito grande. Então, passou da hora do legislador trazer isso, eu não digo que foi um avanço, porque já foi muito tarde, mas foi uma contribuição importante estar trazendo isso expressamente. Foi bem-vindo. Eu posso só falar uma coisa, voltar? A gente falou do descendente, mas a gente não falou da mudança no ascendente e no colateral. Quando teve uma mudança significativa também, aqui na lei, quando a gente falou da ascendência. Desculpa, tá voltando, mas o nosso aluno aí não pode perder nada, senão fica uma informação aí. Quando na linha sucessória, não tendo ascendentes, a gente viu que de segunda classe o patrimônio vai para os ascendentes. O que muda com a reforma? Eu não tenho mais a divisão por linhas materna e paterna. Porque hoje, além do cônjuge concorrer com os ascendentes, porque hoje o cônjuge concorre com os descendentes, naquilo que a gente falou da reserva dos bens particulares, mas hoje também, se não há descendentes, o cônjuge, independentemente do regime de bens, concorre com os ascendentes. Em que parte? Concorrendo com pai e mãe, 1/3, se for um só ascendente, ou se maior for o grau, com metade da herança. Tirando o cônjuge da concorrência, o ascendente vai herdar na segunda classe. Eu não tenho mais linha paterna e linha materna na divisão. Por quê? Hoje, o que acontece? Se eu morri, deixei pai e mãe falecidos e tenho vô e vó por parte de pai e vô por parte de mãe, a divisão é R$100 é a minha herança, 50 para a linha paterna, 25 para o vô, 25 para essa avó, 50 para a linha materna. Eu só tenho uma avó por parte de mãe, ela herda 50. Hoje, pela proposta da reforma, se valer a reforma, eu acabo com isso, os avós vão receber todos em cotas iguais. 1/3 cada um. 1/3 cada um. Facilita a vida de todo mundo e também não fazia muito sentido. Fácil, Outra mudança dos colaterais. Irmãos bilaterais e unilaterais, a lei acabou com essa papagaiada. Porque era também... Concorre por igual. Concorre por igual. Hoje, o unilateral herda metade do que herda o irmão bilateral. A lei acabou com essa distinção, até porque na hora de uma cobrança de alimentos, todo mundo entra igual. Por que na hora da herança eu vou fazer diferença? Né? Então foi bem-vinda também. Eu acho que foram alterações... que são alterações importantes que acredito que vinguem aí nessa reforma. Ju, vamos ter que fazer mais umas 3 pra gente acompanhar essa reforma e acabar os assuntos que são infinitos, né? Isso que a gente não falou da sucessão testamentária. Olha lá, tem que falar mais coisa. Tem muita coisa pra falar. Tem. Foi ótimo, Ju. O tempo voa, né? A gente vai conversando, passou mais de uma hora aqui, o tempo voou. Foi um prazer te receber aqui. Tenho certeza que vai voltar muitas vezes. Bem-vinda sempre. Foi ótimo, espero que você tenha gostado. Portas abertas pra você. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez aí o convite, foi um prazer estar aqui junto com um profissional da sua competência, quem eu tenho um carinho enorme, e estou à disposição. Para mim é um prazer aí falar do direito civil, é sempre
algo de muito orgulho para Sim. mim e de muito carinho mesmo. Obrigado, Estar Ju. junto aí com os alunos. Obrigado a todos, pessoal. Até o próximo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.